Boa noite, gente. É um grande prazer estarmos em mais um observatório. E nessa quinta-feira a gente está com um convidado especial e nós vamos falar a respeito de desenho. Estou aqui do lado com a minha amiga Ana Elisa. Dá oi, Ana Elisa. E aí, galera? E estou aqui também com o querido pastor Rodrigo Muniz. Pode dar uma boa noite, pastor. Tudo bem, queridos? Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar com você, pastor Mateus, querida Annelise, desse programa tão importante da nossa querida PIB de Goiânia, essa juventude está de parabéns. Eu acompanhei outros programas de vocês e para mim é uma honra indizível estar aqui participando e poder contribuir, né, com esse ensinamento, com os 12 talentos que Deus tem nos dado. E eu espero impulsionar ou inspirar pessoas a ajudar as igrejas nesse momento, onde a arte está presente mais do que nunca na comunicação do Evangelho por parte da igreja e principalmente dos jovens. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. Eu quero dizer que o pastor Rodrigo Muniz, ele é pastor da Igreja Batista em Jardim da Prata, ele é desenhista, administrador, pastor, e ele foi chamado por o nosso, nada menos, nada mais do que o nosso querido ministro Marcos Vinícius, que tem uma amizade com ele, com sua esposa Priscila Bonfim, que é maestrina. Então, é um homem que, abençoado pelo Senhor, tem estado inserido em arte o tempo inteiro. E, pastor, nós estamos falando nessa temporada em arte para a glória de Deus. E eu sei que o pessoal que está aqui já está acompanhando. A gente já falou sobre humor em stand-up. A gente já falou sobre desenho, design, como de interiores, design na atualidade. Já falamos sobre fotografia e vamos continuar falando sobre muitas outras manifestações de arte. Mas nessa quinta-feira a gente queria conhecer um pouco do seu trabalho e como o Senhor, como Deus tem agido através da sua vida. Eu sei que o Senhor tem feito um trabalho com desenho já há muito tempo. Não é há quanto tempo o Senhor está trabalhando com desenho para a glória de Deus? Bom, eu sou desenhista desde pequenininho, né? Desde criança, minha mãe já me deu os lápis e canetinhas para desenhar, e aí eu comecei a desenvolver bem cedo a arte na minha vida, na juventude eu já queria ser um desenhista, um pintor, eu queria fazer arte, eu queria... enfim, que as pessoas conhecessem um pouco do que eu gostava, e eu fui me especializar, então, ali, com meus 17, 18 anos, fazer história em quadrinho. Estou vendo aí, tem umas imagens de quadrinhos aí no estúdio, né? Tem, exatamente. Comecei fazendo desenhos em quadrinho, depois eu me especializei em retratos. Então, fui estudar com um artista plástico em Curitiba, porque eu sou lá do Paraná, de Curitiba, e lá, então, eu comecei a enxergar arte de maneira profissional. Então, eu comecei a fazer exposições de arte, eu fazia retratos do rosto das pessoas com perfeição, né? Com a técnica do giz pastel, do grafite. Então, eu fazia exposições em shoppings, em locais, eu desenhava ao vivo as pessoas também, elas sentavam na minha frente, eu pintava elas, né? Então, eu procurei trabalhar profissionalmente com a arte. E, paralelamente, eu dava aula de educação artística na escola, no Colégio Batista, e também comecei a dar aulas de desenho particular. Então, já comecei a passar um pouco do que eu sabia para outros jovens que queriam aprender a arte. Mas daí, como acontece na vida de todo pastor, né, chega um momento que Deus nos chama. E eu já era jovem da igreja, líder de jovem, gostava de cantar no louvor, enfim... Eu liderava bastante na igreja local. E Deus me chamou para o ministério. Eu tinha os meus 27 anos, não era casado ainda, fui para o seminário. E lá no seminário, então, eu pensei em abandonar o desenho, porque eu falei, bom, vou ser pastor, a arte vai ficar deixada de lado, porque a tarefa pastoral exige muito, né? Pregar, visitar, enfim, tanta coisa que a gente faz. Mas Deus virou para mim e falou assim, ó, negativo, de jeito nenhum, você não vai fazer isso não. Eu te dei esse dom, te dei essa arte, e você vai continuar. Aí veio então a inspiração, veio a ideia.
depois de alguns momentos com Deus, eu fui muito inspirado num versículo bíblico de Daniel, capítulo 5, verso 5, que é aquela história que aparece uma mão no palácio do rei Beltesazar, né? Uma mão gigante que escreve, então, na parede, e Beltesazar fica olhando aquela parede, aquela mão escrevendo. Então eu falei assim, bom, então Deus quer que eu use a arte para trazer as mensagens. Então aí, ali que começou, o Mateus, a Denise, ali que começou, então, através de uma orientação do Senhor, eu conheci um pintor chamado Jaziel Botelho, e é muito interessante porque Deus coloca pessoas na nossa vida, né, para nos mostrar o caminho. E esse pastor Jaziel Botelho já era um desenhista de São Paulo, que já fazia isso, e uma vez eu tive eu não me lembro se eu vi na internet ou em algum lugar, o desenho que ele fez do eu pregado na cruz. E quando ele fez esse desenho, eu falei, é isso que eu quero fazer. E eu não sei se ele faz ao vivo, eu faço ao vivo, né? Eu vou para o lugar, em 15 minutos eu faço o quadro. E esse, para mim, é o carro-chefe, quando eu vou fazer as pregações, o eu pregado na cruz. E é uma mensagem profunda de evangelismo, né? Tem várias, na verdade, tem várias mensagens nesse quadro. Mas é baseado, então, quando eu vi esse pastor, eu falei, é isso que eu quero fazer. Depois eu comecei a descobrir na internet artistas do mundo inteiro que fazem arte, né? Com pintura, com tinta, com vários tipos de arte. Eu falei, puxa, então eu vou fazer isso. Então eu comecei a fazer. Todas as vezes que eu ia pregar em algum lugar, eu levava o meu cavalete, o quadro, fazia essa pintura, e depois eu explicava o quadro para as pessoas, interagindo com as pessoas, fazendo elas falarem, o que elas interpretam do quadro, e ali eu trago o verso bíblico. Bom, eu não sei se eu estou exagerando aqui nos meus comentários, mas você perguntou como é que começou, né? Então, fantástico. então começou assim. Eu acho que você já introduziu muito, muito bem, e eu tô aqui admirada porque me fez lembrar de um momento que eu vivenciei. Era um festival de artes, então tinha dança, tinha teatro, e aí no meio da ministração um rapaz subiu no púlpito, colocou o cavalete e começou a pintar, e ele pintou um leão. Tem essa imagem gravada até hoje, inclusive hoje é dia de TBT, vou até postar ela depois, porque mexeu muito comigo essa recordação, né? E olhando para isso, olhando para o trabalho que você tem desenvolvido através da pintura, que tem sido muito lindo, eu queria te fazer uma pergunta, que pode ser duas perguntas em uma? Que aí a gente já vai num combo aqui. Primeiro, você falou muito sobre essa questão de você fazer durante a pregação. Eu queria saber quando começou isso e se é só uma estratégia de evangelização ou se tem alguma outra questão envolvida, específica, que Deus te deu. Eu sempre fui ligado à arte. Na igreja eu comecei muito a trabalhar com designer, né? Primeiro eu fazia os meus desenhos artísticos com folha, papel, giz, aquarela, enfim, eu fazia a produção artística. Depois, quando veio o computador, eu fazia, inclusive, nessa época, cartazes para a igreja desenhado mesmo, com tinta nanquim, as letras. Eu trabalhei com letrismo também, mas depois que veio o computador, então, eu mergulhei nisso também sou web designer, faço algumas coisas, e eu utilizo muito isso na igreja. Agora, a pregação que eu faço usando o desenho, eu tenho dedicado mais, Annelise, na área evangelística, tá? Então, eu prego na praia, no presídio, nas escolas, prego também para crianças. Então, assim, e as minhas mensagens que eu produzo, que Deus me dá, às vezes vem a imagem primeiro e eu vou encontrar um texto bíblico, e às vezes vem um texto bíblico
e eu vou ilustrar aquele texto bíblico. Então, mas é sempre com a conotação evangelística. Agora, não me pergunte por quê. É lógico que de uma pintura, de um texto bíblico, eu posso pregar tanto para não crentes ou pessoas de fora, e usar também no contexto para quem já é evangélico, crente. A gente que é pastor, a gente adquire um pouco essa flexibilidade de pegar um texto e trabalhar para os dois públicos. Mas, no geral, o ministério que Deus me deu, eu tenho usado muito na área evangelística. Nas cruzadas, às vezes tem umas igrejas, associações que fazem cruzadas ainda, né? Nos dias de hoje ainda tem. Eles me chamam para eu fazer a pintura, às vezes eu prego, às vezes um outro pastor prega. E até E eu não queria posso saber, deixar também... nesse caso, quando você faz a pintura, você faz a pintura ali nessa coisa, 15 minutos e tal, você vai fazendo e vai falando, ou outra pessoa vai falando e você vai fazendo? Como é que costuma funcionar esse processo? Não, geralmente eu faço a pintura em 15 minutos, e tem uma música de fundo, geralmente é no momento do grupo de louvor que está cantando, ou um cantor, ou quando não tem ninguém eu coloco um playback, uma música que chama a atenção. Se for numa praça, por exemplo, eu coloco um hip hop, um negócio bem, e dependendo do ritmo também da música, eu dou as minhas pinceladas, assim. Olha só. Eu não posso deixar de citar aqui também que uma das inspirações para mim começar esse trabalho foi um congresso em Curitiba, acho que na década de 2000, mais ou menos, o Louvação. Não sei se vocês já ouviram falar nesse congresso na PIB de Curitiba. Eu acho que hoje não tem mais, mas eu ilustrava os sermões do Jorge Camargo, do Atilano Muradas, do Guilherme Kerr. É um pessoal da antiga, né? O né? Guilherme Kerr esteve não sei aqui, se vocês jovens conhecem. Há uns 2 meses atrás aqui no nosso podcast, foi uma bênção, esteve conosco aqui, né, Ana? Foi show. Foi show, a igreja ficou conectada, que metade do nosso repertório é Guilherme Kerr, outra metade são hinos. Então, eles cantavam e eu desenhava. Então, assim, eu comecei nesse congresso, eu me animei, e aí, aonde eu ia pregar, em Curitiba, especialmente, quando era seminarista, eu levava o desenho e trazia a mensagem. Então, e até hoje eu faço isso, um pouco menos, mas então a pergunta que você fez é a seguinte: geralmente eu desenho primeiro, no momento do louvor, no momento de uma música, e depois eu começo a interação com o público, e depois eu trago o versículo bíblico e deixo a mensagem. Tem uns 2 ou 3 desenhos que eu faço, que ele tem 2 partes. Eu começo o desenho, depois eu interajo com o pessoal, depois eu volto a desenhar, porque tem em 2 partes o desenho. Eu trago uma revelação que não tinha antes. Eu apago uma parte, eu viro o quadro, eu faço uma outra parte e revelo a mensagem no fim. Quase uma revelação progressiva. Tem alguns desenhos que eu faço isso. Como do Evangelho. Muito massa. Pastor, queria engajar mais uma pergunta aqui, que é como você vê que a arte visual, ela aproxima as pessoas de Deus? Como tem sido isso na sua experiência? Annelise, né? Anelisa. Isso, Anelisa. Anelisa, eu tenho pesquisado muito como pastor local e como professor. Eu dou aula no seminário de missões de comunicação, algo muito importante para a igreja atual. Isso que vocês estão fazendo, por exemplo, é uma maneira de comunicação, de atingir as pessoas. E a arte, ela está sendo muito usada no culto, especialmente ali. Vocês, eu acho que tem aqueles telões, né? Temos. Vocês podem... não é toda igreja que tem esse privilégio de ter isso, mas as que têm, elas usam muito isso, e as mídias sociais. Então, eu estou falando da arte gráfica e a arte visual. Lógico que existe a música, existe a dança, outros tipos de arte, mas a arte visual, hoje, ela é fundamental, é a propaganda, a divulgação, e a arte, ela tem o fascínio, ela tem o poder de
alcançar a emoção da pessoa, não só com o que você vai mostrar para ela, mas as cores, a combinação das cores, tudo isso influencia e toca a vida, e toca as pessoas, né? É verdade. O ambiente que você vai pintar a igreja, o ambiente de uma sala de oração, a arte ali ela é fundamental. Esses quadros que eu faço, por exemplo, que eu deixo nas igrejas, muitas vezes eu deixo o quadro, eles guardam, colocam uma moldura e deixam na sala de oração, ou deixam na entrada da igreja. A gente tem uma Aí sala a de oração pessoa aqui, precisamos que chega, olha e também. fala, mas o que significa esse desenho? O que é esse quadro aí? Aí a pessoa que está ali na recepção, ou ali, ela vai explicar o quadro e já está pregando para a pessoa. Genial, que coisa Entendeu? linda. É bem legal. É bem O legal Vitor tem mesmo. o Vitor tá online aqui, o pessoal tá assistindo a gente, e ele tem uma pergunta, mas antes eu queria ver se o pessoal da nossa produção, Bruno, a gente está tendo aí o videozinho, a gente quer mostrar um videozinho de como de fato o que a gente está falando acontece, como é o seu processo aqui. Solta aí, Bruno, pra gente. É assim que funciona, então. Isso é acelerado, né? Esse desenho aí é o que, pastor? Isso. Esse aí foi um programa de televisão chamado Reencontro, que era transmitido para todo o Brasil. Ainda existe esse programa. Que legal. E aí realmente está acelerado, porque eu faço em 15 minutos, mas aí por causa da televisão eles aceleraram lá, né? Sim. Esse aí é uma das minhas mensagens que eu prego, que falam sobre mostra um olho, o que chama mais atenção é um olho, um olhar, e que um olhar aparentemente triste, um olhar com peso. E ali eu interagindo com a pessoa, eu pergunto, como é que vocês estão vendo esse olhar? Esse olhar, o que significa? Quais os sentimentos que está por trás desse olhar? E as pessoas interagem, perguntam, uns falam que é o olhar de Jesus para a humanidade, você viu ali que tem um Jesus caminhando para a cruz. Enfim, eu interajo bastante, eu deixo as pessoas falar, e geralmente eu digo assim, olha, o Espírito Santo vai agir diferente para cada pessoa. O Espírito Santo vai falar uma coisa para um, outra coisa para outro. O que o Espírito Santo está falando com você? Essa lágrima, ela é de alguém que você conhece, ela é sua, entende? Uma lágrima de sangue ali, é de alguém que está sofrendo muito. Então ali começa a conversar com as pessoas, interagir, e depois eu venho com a mensagem. Essa mensagem, por exemplo, é do cego de Jericó, né? Então, o texto bíblico desse desenho o cego que queria ver Jesus. Jesus parou, né, para atender aquela alma. Jesus estava indo direto para a cruz. Que lindo. Estava para cumprir a missão, mas ele parou e olhou para trás e atendeu aquela pessoa. Então, como Deus está interessado em enxugar as nossas lágrimas, nossas tristezas. Então, assim, resumindo, é esse a interpretação desse quadro aí. Que coisa linda. E é engraçado porque a interpretação ela vem de acordo com também, além da sua mensagem, uma série de bagagem anterior da própria pessoa, né? Ela olha e ela vê um olhar e às vezes ela se identifica com esse olhar, porque quantas vezes ela viu esse olhar no espelho, não é verdade? Você falou um olhar triste e tudo mais. O cego de Jericó, provavelmente ali pelas lágrimas de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, ele pôde enxergar. Coisa linda. Não, eu tô totalmente emocionada aqui. Você falando, eu vendo o vídeo. Porque a arte, ela tem isso, né? Ela nos movimenta. E ver a palavra de Deus ali sendo concretizada, assim, podendo ser observada, é lindo, é uma coisa assim fantástica. E ter isso durante uma pregação, uma evangelização, quantas pessoas podem ter diversos sentimentos ali despertados através de uma pintura de 15 minutos. E a gente está tão mais visual, né, Ana? Não, totalmente. Na verdade, eu acredito que a humanidade sempre foi visual. A questão é que Deus deu dons e esses dons estão sendo desenvolvidos. Posso fazer um comentário aqui antes da pergunta do Vitor? Eu acho que o senhor deve conhecer, por ser de Curitiba e ser professor, mas o Vilibaldo. Ele é um cara assim que eu acho muito massa
E quando eu peguei a história do cristianismo com ele, eu achei fantástico ele falar da arte no desenvolvimento da nossa história do cristianismo. E aí uma coisa que ficou muito gravada para mim foi que ele falando que as pessoas começaram a exaltar a Satanás simplesmente porque eles pintavam muito a Satanás. Então, eles começaram a pegar essa imagem e fazer, e ele passou por várias versões, né, até chegar nessa que a gente tem hoje, do chifre, enfim, lá do tridente, até chegar nessa versão. Aí, quando as pessoas perceberam que era algo que não estava tão bonitinho assim, elas passaram a ter medo e viram que estavam colocando isso acima de Jesus. E aí que começou a retratação de Jesus, e de diversas formas. Jesus antes só a face dele, depois Jesus na cruz, que foi a que ficou mais marcada historicamente, né? Mas a arte já está aí, ó, há um tempão. Se a gente for parar para pensar, o segundo quadro mais popular, a segunda obra, né, mais popular do mundo é A Última Ceia. Tipo, do mundo. Então, assim, ele só perde para a Mona Lisa. Então, assim, realmente, sempre existiu essa manifestação. Só que a diferença que eu vejo é que o Senhor está trazendo uma realidade dessa manifestação durante os sermões. Essa manifestação de forma que a pessoa consiga associar aquilo que ela está escutando com aquilo que ela está vendo. Porque nós temos formas diferentes de aprender. Às vezes uma pessoa está só escutando e ela não está aprendendo. E se ela, tipo, escuta e vê, já é uma outra forma dela conseguir memorizar aquela informação, né? Então, isso é fantástico. Isso que você falou é muito lindo, realmente. A manifestação artística no cristianismo foi algo marcante, importantíssimo para as pessoas. É lógico que caiu depois de um lado de adoração à imagem, mas isso aí é outro capítulo. É outro capítulo. Satanás colocou ali, ele sempre dá um jeito de se infiltrar para desviar, né? Mas vamos deixar de lado essa parte aí. É muito interessante a ilustrar as mensagens, porque um pastor, às vezes, Deus me deu esse dom de fazer isso, né? Mas o pastor tem o recurso do data show, ele pode também fazer mensagens ilustradas usando até os meus quadros, pode usar, né? Ou outros quadros, outras ideias. Eu acho que você visualizar a mensagem é fabuloso, porque a pessoa guarda. É muito comum eu voltar numa cidade que eu preguei, e aí a pessoa me procura, pastor, lembra de mim? Eu não lembro. Mas ela fala, você me deu o quadro, você foi na minha casa, eu coloquei na moldura e está lá. Aí eu pergunto para ela assim, mas qual quadro que foi? Aí a pessoa fala, foi assim, foi o do bode, da ovelha, e o senhor fez o desenho dos dois, depois o senhor rasgou no meio, e o senhor falou da grande separação que vai haver, e que você tem que ser ovelha de Jesus. Enfim, a pessoa conta toda a mensagem ali, que ela lembrou do quadro, do desenho. Ela grava. Nessa última igreja que eu fui agora pregar, em São Paulo, a professora, eu preguei no sábado, essa mensagem, e no domingo, então, na escola das crianças, na culto infantil delas, lá na IBD, a professora perguntou, vocês estavam ontem à noite no aniversário da igreja, viram lá o desenho? O que o pastor pregou? E elas contaram toda a pregação. Que coisa linda, que coisa linda. Eu acho impressionante essa relação, quanto os olhos são a candeia da alma, não é verdade? Se os seus olhos forem luz, então todo o seu corpo será luz, e se seus olhos forem escuridão, e que grande escuridão. Jesus fala isso no Sermão do Monte, né? E o que eu percebo é que a gente está saindo de um discipulado agora, logo antes do nosso podcast, temos um discipulado, e o que a gente falou muito nessa semana foi a respeito da luta entre a carne e o espírito, e que a gente precisa alimentar o espírito. E quando a gente alimenta o espírito pelos meios visuais,
a gente está trazendo na nossa mente as coisas que são de Deus. E eu posso perceber, por exemplo, que quantas vezes a gente se entope de conteúdo visual sujo ou desonesto, ou que não é puro, como diz o apóstolo Paulo na carta de Filipenses, e aí a gente deseja vencer o pecado, deseja ter santidade. Isso não tem como. Ou você enche de luz os seus olhos, ou você vai encher de trevas todo o seu corpo, infelizmente, não é verdade, pastor? E agora... Com certeza. Desculpa, pode falar, acabou dando um atrasozinho. Eu queria deixar a pergunta do Vitor aqui, porque ele já está aqui faz muito tempo fazendo a pergunta dele, e a pergunta dele é a seguinte: que trabalho sensacional! Como ocorre a interação entre a arte eclesiástica e a arte popular no sentido de evangelização? Interessante, porque a gente já falou um pouquinho do período renascentista, das artes de Da Vinci, a gente tem a Capela Sistina com Michelangelo. Achei que foi muito pertinente a pergunta dele. O senhor consegue trazer para a gente uma luz a respeito disso? Toda manifestação artística de arte visual é bem-vinda. Eu tenho um amigo que talvez também seja interessante você convidar, o Tom Veiga. Ele faz artes ilustrativas para pranchas de surf, e inclusive na época que o Faustão estava na Globo, ele fez muitas das artes cênicas atrás do palco, né? E ele está assim no outro nível de arte, né? De um artista brasileiro mesmo. Porque eu sou um pastor, eu uso para pregar o evangelho, seja para 5 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Eu não comercializo o meu trabalho. Mas esse rapaz que perguntou sobre a arte popular, todas as artes são bem-vindas se forem dedicadas a Deus. Para comunicar. Eu acho que a arte ela serve para mostrar o evangelho, mostrar o amor de Deus, mostrar as obras da sua criação. Nós somos criaturas dele, criadas à imagem dele. Temos isso dentro de nós, deve ser mostrado. Agora, para o bem, né? Para alegrar, por exemplo, ir no hospital, alegrar o pessoal que está lá com câncer, levar para trazer uma luz para as pessoas. Eu acho, por exemplo, levo a mensagem de Cristo. Eu não uso a minha arte para outras coisas. No passado, eu usava para ganhar a vida. No caso, eu fazia pinturas e quadros, mas hoje não. Eu sou favorável, pastor Mateus, Sim. De usar agora, tem que especificar qual é a manifestação artística que ele está se referindo. No meu caso, a arte visual. Todo tipo de arte visual é bem-vinda para dentro da igreja. Agora, tem que saber onde coloca, né? Perfeito, compreendo. Bom, eu estou extasiada aqui porque me emocionou muito. Eu participo de um projeto evangelístico, e aí nesse projeto, semana retrasada, eu sempre gosto de colocar arte muito quando eu trabalho com crianças, né? Porque é um contexto que elas vivenciam bastante. E aí eu pedi para elas desenharem, elas mesmas desenharem, levei as folhas, isso numa comunidade de extrema vulnerabilidade social, né? Levei as folhas, levei o giz de cera e desenharem um sonho. E aí aquilo me emocionou muito de ver assim a realidade, como que cada uma sonhava, como era diferente da outra. E aí depois eu expliquei o que era sonho. Depois que elas fizeram o desenho, falei dos sonhos de Deus, falei que os sonhos de Deus às vezes são diferentes dos nossos e eles podem ser até maiores que os nossos, e pedi para elas desenharem de novo. E a realidade assim dos desenhos foram tipo, cara, elas entenderam o que eu tava tentando falar ali, sabe? Que coisa linda. E me emocionou muito mesmo. Eu fiquei Você assim... sabe, eu percebo, Ana, e pastor Rodrigo, que quando a gente usa os nossos dons para a glória de Deus, grandes coisas acontecem, mas o fato de a gente pensar em arte para a glória de Deus aqui
nesse nosso programa, nesse espaço que está sendo reproduzido pela Rede 316 e também pelo nosso canal aqui da igreja, ele abre o caminho para pessoas que não sabem que a sua arte tem um grande poder. E hoje é impressionante o quanto as pessoas, o que não entendem ou o que sai do trivial, como de repente uma arte que o senhor faz no meio de uma pregação, as igrejas podem tratar isso como se fosse algo que não é de Deus. O senhor já teve alguma experiência que talvez uma má interpretação de um quadro ou estar em algum lugar no qual a sua arte, que abençoa muito, não foi bem-vinda, seja talvez até na sua trajetória ali na adolescência? Teve alguma coisa assim? Não? Não, pastor, não, graças a Deus não tive essa experiência negativa, pelo contrário. As pessoas, elas gostam bastante, como falou a querida irmã aí, elas gostam, porque é algo que vem de dentro, é uma manifestação do nosso interior. Que fantástico. Mesmo na praça, mesmo nos lugares públicos onde eu desenho, geralmente atrai a curiosidade, as pessoas querem ver, depois que acaba o quadro, elas ficam, como é que é feito? Que legal! Daí eles começam a perguntar para você, mas no geral a arte, ela atrai as pessoas. Essa arte que eu faço, arte visual, porque a arte é uma coisa universal, né? Ela é universal. Eu acho que é a mesma pergunta que a gente faz se alguém gosta de música, né? Alguém não gosta de música é uma coisa muito rara, assim, é uma coisa muito... E eu percebo isso porque a nossa arte é uma grande ferramenta que Deus pode usar para abençoar vidas, para evangelizar, para trazer alegria, né? E quantas vezes é negligenciada dentro da igreja? A pessoa fala, eu não sei cantar, eu não sei pregar, então logo não sei fazer nada. Eu posso imaginar quantas pessoas, assim como o senhor, assim como a Anelisa, assim como o Lucas e a Carol que estiveram na quinta-feira passada, tem essa habilidade, pode fazer grande diferença hoje nas vidas dos nossos jovens, não é verdade? A arte é mostrar, né? É você mostrar para as pessoas algo de bom que tem dentro de você. Então, a arte, é lógico que se tiverem coisas boas dentro de você, fatalmente, ela vai sair coisas boas e vai mostrar coisas boas. Agora, se tiver coisas inapropriadas lá dentro, como você mesmo citou agora há pouco, ela vai manifestar também coisas que não vão agradar, a princípio. Então, a arte deve ser incentivada, valorizada dentro da igreja. Nós somos muito, às vezes, ficamos muito no estudo bíblico ali, naquele negócio mais técnico, mas tem que extravasar a arte ali para os adolescentes, para as crianças e também para os adultos, na música, na dança, enfim, toda forma artística precisa ser colocada, porque é uma manifestação do ser humano, então tem que ser valorizada no culto a Deus para a honra e glória do Senhor. E eu tenho dito uma coisa na minha igreja ultimamente, eu tenho crido muito nessa verdade, pastor Mateus. Sim. Que todo ministério da igreja é evangelístico, é missionário. Então, inclusive esse. Tudo que você faz, quem está ali na transmissão, por trás das câmeras, quem está no designer, quem está na recepção, todos os ministérios têm que ser para mostrar Jesus. Então, assim eu tenho feito e eu convido aí todos vocês que gostam de arte a serem bem-vindos na igreja. A igreja está de portas abertas para todos os artistas que queiram mostrar coisas boas e principalmente o evangelho e o amor de Jesus. Então, eu tenho procurado fazer isso, tá? Isso é muita bênção. É muita bênção. Se você tem alguma referência, já até citou, né, um dos seus artistas que você falou, quando você começou a fazer isso, alguma coisa te atraiu para te dar esse estalo? Porque nas nossas igrejas batistas, antigamente, isso não seria algo comum, não é verdade? Eu acho isso até inovador.
eu, graças a Deus, tive oportunidades de mostrar dentro da igreja. Fora da igreja, eu posso chegar em qualquer praça aí, montar meu cavalete e desenhar. Legal. Mas dentro da igreja, eu não tive barreiras, graças a Deus, tive pessoas que me incentivaram, me apoiaram, e eu vi o pastor Jaziel Botelho fazendo. Eu não Legal. lembro o nome agora de uma missionária americana que veio para o Brasil alguns anos atrás, que ela fazia isso, só que ela fazia mais contando a história. Ela não, ela contava uma história e ia escrevendo alguma coisa, desenhando uma figurinha ou outra. Não era assim uma obra de arte pintada, como eu Uhum. faço. Mas eu recebi todo esse incentivo do Congresso de Louvação do pastor Marcílio Oliveira, Ah, eu gosto muito do pastor Marcílio, ele é Marcílio incrível. da PBN. Sim. Ele era um homem fantástico de visão, além do seu tempo, então ele trouxe, não, eu quero, venha aqui. Ele chamou a Priscila para tocar piano e me chamou para desenhar. Até o filho dele ainda agora voltou para a PIB também, né? O Marcílio Filho, não é isso? Se não me engano. Isso Isso mesmo. mesmo. É, Eu coisa linda. chegava depois do Louvação, por exemplo, as pessoas vinham falar e queriam o quadro. Eu falei, mas eu só faço um, só fiz um. Não, mas faz. Aí numa noite só do Louvação, fiz 10 quadros depois. Uau! A gente sabe quando a E gente aí se muda. mas quanto custa? Quanto custa? Aí eu falo, olha, eu não cobro para fazer. Eu tenho gasto só do giz, do material e do tempo. Então, se você quiser dar uma oferta, você dê, mas assim, eu não vou dizer quanto custa. Aí a pessoa depois me dava alguma coisa. Mas eu deixava bem claro para ela que ela tinha que levar esse quadro e compartilhar a mensagem. Isso para mim era mais importante do que o dinheiro. Era pegar o quadro, colocar numa sala, colocar no escritório, em algum lugar, no comércio, e levar essa mensagem. Então, Quase um proclama. Uhum, sim. exatamente. Ô, pastor, surgiu uma pergunta aqui muito interessante e eu Opa, curti. vamos lá. Você já usou arte popular, tipo aquelas famosas, para evidenciar a busca de Deus na pintura de alguém que não é cristão? Aí um exemplo foi o quadro O Grito, né? Que tá aí no nosso pod 4 dos mais famosos do mundo. É só um exemplo, Eu tipo, pegar sei. o grito para alguém que não é cristão e utilizar para, enfim, qualquer outro quadro também. Inclusive, esse quadro do grito eu usei numa mensagem minha, normal, de culto de Olha domingo, só, já usou mostrando. mesmo. Eu usei esse quadro uma vez para mostrar o vazio, né? Porque o pintor, eu não estou lembrado do nome do É artista, o Edvard ele, Motion. ele, Você é muito aculturada, Nelisa, parabéns. isso, ele pintou isso lá na Alemanha, né? Perto daquela pontezinha, ele fez esse quadro do rosto bem triste, bem vazio. Ele estava vivendo um momento triste da vida dele, inclusive depois ele veio falecer, inclusive sozinho, Oh, que esse triste. artista. Eu usei esse quadro para mostrar realmente a situação agora pós-coronavírus, que muitas pessoas ficaram sozinhas e depressivas Sim. e que precisavam voltar à igreja, abrir os seus corações para Jesus. Eu usei no sentido, no contexto para explicar um vazio da pessoa. Mas assim, você perguntou, ele perguntou se eu uso quadros, se eu uso ilustrações de fora, foi isso? Para falar a respeito de E, e, Jesus ou Para qualquer coisa pessoas assim. que não são cristãs, como uma forma de evangelização. é, eu não, veja bem, esse ministério da arte, como eu já falei, eu tenho na minha vida, e Deus me deu especificamente esses quadros para eu fazer para pregar. Então, assim, Legal. eu usei esse quadro grito num contexto, numa mensagem minha, mas eu não costumo fazer isso, não. Eu não pego exemplos de fora para. Mas é uma boa ideia usar, viu? E Você me você deu uma sabe boa que ideia. é tão interessante que esse grito ele acabou virando aqueles emoticon, emoji, eu não sei qual é o mais. Virou meme, virou meme. Virou. Então, quantas vezes, né, eu fico assustado com uma informação e eu mando aquele quadrinho no caso,
o smile amarelinho ali com A coisinha boquinha. assim, com a boquinha Não, assim. eu vi ontem um que pra mim ficou fantástico, né? Pegaram a representação do grito e colocaram dentro do supermercado. É o Por nosso causa dos desespero de preços. fazer compras ultimamente. Quero engajar uma outra pergunta aqui, pode? Manda ver. Já que a gente está falando de arte popular, né? No Renascimento nós tivemos muitas pinturas de cunho bíblico e religioso. Você acha que essas pinturas foram instrumentos para aproximar as pessoas de Deus? De certa forma, aproximaram? Muito, 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 muito. Eu louvo a Deus porque antigamente não tinha fotografia, não tinha celular, que hoje você tira foto de tudo e mostra. Antigamente não tinha isso. Eles contavam com esses artistas, eles contavam e eles eram muito requisitados, inclusive, muitos deles. Nós louvamos muito a Deus por esses artistas do passado que pintaram esses quadros, que a visualização é muito importante. A imaginação nossa é fundamental, é fundamental. Então eu louvo a Deus que existiram esses artistas do passado, antigos, eles puderam, na tecnologia que eles tinham na época, fazerem os quadros com o que eles tinham disponível. Perfeito. Alguns deles estão até hoje aí, foram restaurados, são grandes obras de arte, e mesmo católicas, Sim, eu penso muito nessas, né? das imagens Quando falam com no relação auréola e eu me lembro muito disso. Então, você vê essas coisas e glorifica a Deus, né? Hoje, para visitar os museus, é muito difícil ir até a Europa e outros lugares onde existem essas obras de arte de pintura de uma maneira bem específica. Renascentistas, principalmente. As renascentistas, principalmente. Eu fico imaginando pessoas aqui na nossa igreja que, às vezes, a gente não tem o know-how apropriado para poder dar para essas pessoas o start. Quantos artistas plásticos eu conheço, pintores, que não conseguem, talvez, o incentivo correto ou mesmo o apoio correto, seja da sua igreja, da sua família, do seu ambiente, por ser, às vezes, uma coisa difícil e talvez até com um chamamento mais específico para mostrar a glória de Deus como esses homens. Eu gostaria de te perguntar nesse sentido, pastor, quando você encontra algum jovem que sabe ilustrar, às vezes até uma criança, porque isso sai de infância, né? Eu tinha um primo que a minha mãe e a mãe dele, a gente sentava perto da igreja, na igreja assim, aí a mãe dava pra gente um papelzinho para ilustrar no banco, lá enquanto a gente estava ali, porque senão a criança fica doida no culto. E a gente ficava Ana pintando. Beatriz hoje. Ana Beatriz só consegue... Ana Beatriz é uma amiga nossa aqui dos jovens, que ela só consegue assistir o culto retratando, desenhando. Olha só, isso eu não sabia, a Ana B. Ela desenha no celular, no iPad, que ela tiver lá. Já é mais tecnológico. Ela né? é mais tecnológica, exatamente. E assim, eu comecei com palitinho, né, cabecinha, aí os bracinhos, e meu primo já começava a fazer os desenhos que ele via na TV, né? Então, qual seria o conselho? Assim, ele tinha uma habilidade tripla minha, a gente nasceu no mesmo ano, né? Iguais. Qual seria o conselho que você daria para esses jovens, ou até mesmo para a nossa igreja que está te ouvindo nesse momento, pastor? Então, meu querido pastor, eu tenho estado muitíssimo preocupado com isso, porque nós não vemos artistas hoje, assim, pipocando como antigamente. Não mesmo. Porque os jovens hoje, eles vão em busca de outras coisas, de fontes de renda, de colocação. Então, mesmo que ele tenha, porque é algo que Deus dá, um talento natural, uma inclinação artística, uma criatividade acima, e a criatividade hoje é muito valorizada, mas não nas questões artísticas, valorizada nas ideias, nas propagandas, porque por causa dessas tecnologias de designer, de vídeo,
a arte artística, o desenho, a mão no lápis, a mão na pintura, ela, infelizmente, ela está desvalorizada. Então, os jovens não querem seguir adiante, eles não veem isso. Só aqueles que realmente, assim, amam de paixão e não abrem mão de ir em frente numa escola de arte, alguma coisa assim. Mas, no geral, a gente tem visto uma diminuição de jovens interessados nessas coisas. A igreja, os pais, e a igreja, especialmente os líderes, pastores e tudo, quando identificam esses potenciais, isso vale ouro. Isso vale ouro. E tem que incentivar essas pessoas a fazerem, a buscarem, Se aprimorarem, talvez. a buscar essa criatividade, porque hoje, para você fazer a divulgação de um culto, vocês são jovens aí, você é pastor de jovens, né? Eu já fui pastor de juventude também, durante 6 anos, Que legal. e até hoje o pessoal lá da igreja que eu era, eles lembram, eles até fizeram um vídeo uma vez, tiraram uma foto, não sei como eles tiraram uma foto minha de trás, eu já era careca, eu estava de frente ao computador, eles tiraram uma foto de trás assim, e no vídeo, um vídeo de homenagem que eles fizeram, falaram assim, ó, tudo sai dessa cabeça. Aí eles colocaram todos os cartazes, os eventos, acampamentos, os congressos, tudo que eu fiz Eu tô assim, imaginando as a imagens, cena, foram sabe? colocando assim, e esse camarada que fez essa edição, o cara é um artista também. O cara é um artista. O nome dele é Lael Previtali. Então, assim, vale ouro, especialmente Vale na mesmo. época que vocês estão vivendo aí dos jovens, para atrair atenção e principalmente levar o evangelho de Jesus. Então, se você, pastor Mateus, que é um pastor jovem e está com essa juventude enorme da PIB de Goiânia, com todos os desafios que você tem, que eu sei que são muitos, mas incentive os jovens a buscar essa criatividade, essa arte, para chamar a atenção dos de fora para Jesus, tá? Amém, amém. Porque Queria... os jovens às vezes não são acolhidos pela igreja corretamente, mas o mundo sabe o valor que vale ouro e vai atrás e tenta conquistar a qualquer preço, não é verdade? Infelizmente, a todo custo. Por favor, Cara, Ana. Aí justamente, eu às lembro, vezes... só deixa ele falou, eu lembrei de uma passagem que exatamente o que o pastor ilustrou aí, do rei, né, que mandou buscar Daniel e seus amigos. Eram jovens notáveis, né? Lembra da Babilônia? É Eram verdade. jovens notáveis, jovens inteligentes, jovens de boa aparência. Quem sabe ali tivesse artistas, quem sabe ali os jovens, o melhor do povo de Deus. E mandou trazer para o palácio para servir a ele. Olha só. Então, se a igreja não usar esses jovens talentosos, o mundo vai usar. Genial, eu nunca tinha percebido que, de fato, ele falou, não, se esses são os melhores, mesmo que seja do povo inimigo, eles têm que ficar diante de mim, para que eu possa ser bem assistido pelos talentos e habilidades deles, não é isso? Isso mesmo. Que genial. E num mundo no qual a gente hoje valoriza tecnologias e desvaloriza pessoas, quando na verdade as tecnologias elas vão passando e pessoas não. Pessoas, elas são uma bênção complexa que criadas à imagem e semelhança de Deus, e a gente deveria valorizar e extrair e abençoar e cuidar e cultivar, não é verdade? Eu queria fazer 2 comentários. Aí o primeiro comentário é só um parêntese. Eu lembrei de uma vez que nós tínhamos o discipulado com lettering aqui na igreja. Que o lettering estava muito em alta e foi um pouco antes da pandemia, então eles pegaram e vamos fazer um estudo bíblico com lettering. Então as meninas... Aquelas letrinhas bonitinhas, aquelas letras você muda a desenhadas, cor, perfeitas. lápis especiais, essas coisas assim. Sim. Mas voltando a esse assunto, uma fala que eu já disse para o pastor Mateus e eu falo para muitas pessoas que quando a igreja não está preparada para incluir, o mundo está. Você encontra lugar em vários grupos, de diversas formas. E me fez lembrar de um artista, que quem quiser pesquisar, pode pesquisar aí, é o Felipe Guga. Ele tem um jeito muito diferente de fazer a arte dele. Ele pega papelão,
e ele usa guache, e às vezes ele faz essas ilustrações personalizadas também, tipo no iPad, enfim. Mas ele tem uma característica que não é um padrão. Uma característica que é uma característica dele. Então, muitas vezes, principalmente na arte, vem aquele olhar de julgamento, de tipo, será que isso daqui tem um valor? E enquanto hoje isso está sendo desconstruído, na verdade, as pessoas têm buscado encontrar e se identificar com pessoas que realmente fazem arte como elas. E procurando que essas pessoas manifestem suas artes, né? Você, pastor, tem um jeito muito característico de pintar que é seu. Tem um jeito muito característico de evangelizar que é seu, e muitas pessoas vão identificar isso. O Felipe, ele é mais um artista de grafite, um artista de rua, né, para jovens, enfim. Então, ele tem um jeito de desenhar, de pintar, que é só dele. E, às vezes, muitas vezes, nós vamos ter jovens aqui, crianças, que vão ter características específicas que nós temos que olhar e incentivar e falar assim, olha, isso daqui é seu. É verdade, tem toda a razão. Pastor, eu gostaria de ver mais um videozinho da sua arte. Se tá aí no ponto, pessoal? Passa pra gente aí, então. O senhor pode nos contar o que é esse videozinho aí? Sim, isso aí foi uma encomenda de uma igreja, uma grande igreja aqui do Rio, chamada Igreja Batista do Meier. Eles fazem uma cantata ao ar livre, num prédio, e com luzes e tudo, e eles queriam fazer a introdução a introdução do vídeo da cantata, que era... eu não me lembro agora o nome da cantata, mas era uma questão do nascimento de Jesus do universo, que abriu o universo, alguma coisa assim. E eles vieram aqui em casa, então, e filmaram isso. Falaram, começa a pintar aí. Aí eu fiz e eles começaram a filmar, e serviu para abertura. Inclusive, tem até um narrador que fala, muito bonito. Nossa, que coisa linda. Então, foi tipo uma encomenda de uma ilustração para uma abertura de cantata, que foi uma experiência bem legal. Aquele que eles têm as luzes na janela, alguma coisa assim, não? Eu lembro que eles faziam naquela época com Paulo Queiroz, né? Há muito tempo atrás. Aqui no Rio, no bairro do Meiers. Sim, Igreja Batista do Meier. Ainda fazem hoje em dia. Então, olha, que aí coisa depois eles fazem um vídeo bem bonito do universo e tudo, daí vem um narrador. Então, foi uma montagem que eles fizeram e deu certo. E ficou muito lindo o sorriso de Jesus sorrindo com os olhos na manjedoura. Cada detalhe da pintura remete a gente a um lugar maravilhoso, e eu vendo as suas pinturas, louvo a Deus, pastor, fica à vontade. Eu tenho esse quadro ali que eu fiz, foi uma montagem, mas o quadro original é muito interessante, o quadro original, porque eu fiz assim uma mão com cravo, um prego gigante, e o prego sai aqui embaixo e vai na mão do nenezinho. Gente. Exatamente na mão do nenezinho. Então, é a ligação que Jesus nasceu para morrer. É um tema de uma música de uma outra cantata chamada Da Manjedoura à Cruz, que eu faço essa ligação. Esse é um outro quadro. Eu tenho, o Matheus e Annelise, eu tenho vários quadros que eu pinto. Eu tenho mais de 30 ilustrações que eu faço, e às vezes eu crio outras, então não para. E são todas criações da sua cabeça mesmo, né? Então você ouviu uma música da Manjedoura à Cruz e aquilo te inspirou a fazer esse desenho. E que não pare, né? Isso. Esperamos. Isso mesmo. Amém, pastor. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu agradeço a todo o pessoal que esteve com a gente aqui durante esse tempo de observatório. Deus tem grandes coisas para fazer através da arte, e nós queremos ver esse país sendo transformado pela sua arte, pela sua vida, pelo que Deus tem a fazer, seja na área da ilustração, seja na área do desenho, seja na área do humor, seja na área
de qualquer da dança, da moda, e nós vamos falar sobre esses tópicos ainda nas próximas quintas-feiras, com a graça de Deus, e com um pouquinho de polêmica também, se assim o Senhor permitir, porque sempre é. Então, Pastor Rodrigo, eu gostaria muito de agradecer pela sua vida, por ter dedicado esse tempo para estar conosco. Que Deus continue abençoando a sua casa, o seu ministério, a Igreja Batista, onde o irmão é pastor-presidente, o seminário que o irmão é reitor e é diretor e tem administrado com tanto afinco. A sua agenda é uma agenda muito lotada e abriu esse espaço para a gente poder estar junto. Eu agradeço, pastor, e desejo que Deus continue a abençoar a sua vida. Muito obrigado mais uma vez. Você também, meu amigo. Quero um dia te conhecer pessoalmente, conhecer você também, Annelise, né? Annelise. Desculpa, não decorei. Quero conhecer vocês pessoalmente um dia e desejo a você, pastor Mateus, a sua esposa, esse casal maravilhoso, e o casal amigo, né? O Marcos Vinícius e Ana Flávia, que são um casal querido nosso. Eles são amados demais. Manda um abraço para eles aí, toda a PIB de Goiânia. Deus abençoe, obrigado. O privilégio foi meu estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho da minha vida, daquilo que eu gosto de fazer, que é desenhar e falar do amor de Jesus. Obrigado. Amém. E você que está com a gente aqui até agora, saiba que quinta-feira que vem a gente vai falar sobre dança e no dia 21 e dia 28, se Deus quiser, a gente vai encerrar nossa série de Artes para a Glória de Deus com moda. E vamos ver o que Deus tem para falar a respeito do que está acontecendo no mundo pelo viés da Bíblia, pela observação através dos olhos da Bíblia. Que Deus abençoe você. Até semana que vem. Chama a vinheta e esperamos você lá.